A invenção da máquina a vapor deu origem à Revolução Industrial e impulsionou o estudo do calor e da temperatura. Nasceu assim a termodinâmica, a ciência que estuda o movimento do calor. A matéria não é senão energia muito concentrada, e a forma de energia mais habitual do universo é o calor. A primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade total de energia do universo é sempre constante e que a energia transforma-se facilmente. A energia térmica transforma-se em energia cinética no motor de avião ou de um barco moderno, ou também em energia elétrica nas centrais térmicas. Este é um dos princípios mais importantes da ciência e atua em toda a parte. Na maior aglomeração de galáxias, nas células do nosso corpo e nas pequenas partículas subatômicas. A segunda lei da termodinâmica estabelece as condições em que se produzem as transformações da energia. Afirma que o calor flui de forma natural de um corpo quente para outro mais frio, e nunca ao contrário. A segunda lei diz também que o calor não se pode transformar em trabalho com 100% de eficiência. Isto deve-se ao facto de que parte da energia produzida em cada transformação dissipa-se para o ambiente e, embora não desapareça, perde a sua capacidade de produzir modificações. As centrais térmicas modernas, por exemplo, só podem aproveitar 1/3 da energia de combustível. O resto dispersa-se na atmosfera. A segunda lei da termodinâmica diz também que, num sistema isolado, a desordem vai aumentando com o tempo. Todos sabemos que é mais fácil e mais rápido desfazer do que fazer, desordenar do que ordenar, estragar do que fabricar. Necessita-se menos energia para partir uma garrafa do que para fabricá-la. Na física, esta desordem é designada como entropia e mede a quantidade de energia que se dissipa nas contínuas transformações e não se pode recuperar. A entropia nunca diminui, aumenta sempre em cada transformação energética. A vida é um exemplo de máxima organização de matéria, quer dizer, de mínima entropia. A vida produz-se à custa de desfazer a ordenada matéria orgânica dos alimentos, e estes, ao mesmo tempo, foram fabricados à custa de inumeráveis perdas energéticas no Sol. O calor. Toda a matéria, seja sólida, líquida ou gasosa, é composta de átomos e moléculas. Estas pequeníssimas partículas não são imóveis. Movem-se constantemente, com mais ou menos velocidade e liberdade, dependendo do seu estado. Quando aquecemos um objeto, as suas partículas aceleram-se e o corpo aumenta o seu volume. O calor é a quantidade total de energia cinética dos átomos e a temperatura mede a energia média com que se movem, quer dizer, a sua intensidade. O calor transmite-se sempre espontaneamente do corpo com maior temperatura ao de menor temperatura, com independência do calor total de cada corpo. Quando um termómetro contacta com um corpo mais quente, as rápidas partículas deste colidem com as do mercúrio e aceleram-nas. Consequentemente, o mercúrio dilata-se. Exceto nos Estados Unidos da América, onde a temperatura é normalmente medida em graus Fahrenheit, a temperatura costuma-se medir em graus Celsius ou centígrados. Nesta escala, o 0 representa o ponto de fusão do gelo e o 100 o ponto de ebulição da água. Mas a escala mais utilizada pela ciência é a escala Kelvin, onde 0 graus é a temperatura absoluta mínima possível, que equivale a menos 273,15 graus centígrados. Em teoria, não existe um limite superior de temperatura. Quanto mais se agitam as partículas, maior será a temperatura de um corpo.
No entanto, o limite inferior é o zero absoluto. Nesta temperatura, as partículas de um corpo quase não têm agitação e não é possível extrair-lhes mais calor. Podemos chegar aos 1000 milhões de graus, mas o zero absoluto é uma fronteira física inatingível. Calor e matéria. Ao nível do mar, quando se aplica calor ao gelo, este aumenta a sua temperatura, mas sem nunca ultrapassar os 0 graus Celsius. A partir daí, o gelo transforma-se em água. Da mesma maneira, a água não ultrapassa os 100 graus Celsius, já que a partir daí converte-se em vapor. O aumento de temperatura produz uma mudança de estado dos corpos. Geralmente, quando um corpo aquece, dilata-se e a sua densidade diminui. Ao contrário, quando um corpo arrefece, contrai-se e fica mais denso. A água comporta-se de modo diferente entre 0 e 4 graus Celsius. Neste intervalo, quando aquece, contrai-se e quando arrefece, dilata-se. Este raro fenómeno torna possível a vida nos mares frios, porque o gelo é menos denso no estado sólido e flutua sobre a água líquida. Atua como um isolante térmico em relação ao frio da atmosfera, permitindo uma temperatura aceitável da água para o desenvolvimento da vida. O calor pode propagar-se de formas diferentes. Nos corpos sólidos, costuma transmitir-se por condução. Se aquecermos o extremo de uma barra metálica, o calor estende-se até ao outro extremo, porque as partículas mais quentes agitam-se mais e comunicam o seu movimento às partículas vizinhas. Os metais são bons condutores, ao contrário da madeira, do plástico ou do vidro. A cortiça, a espuma de poliuretano ou a lã são maus condutores e por isso utilizam-se como isolantes térmicos. Nos líquidos e nos gases acontece algo diferente. Se aquecermos uma panela com água, o líquido que está mais perto do fogo dilata-se primeiro que as camadas superiores, fica menos denso e tende a subir. Ao empurrar as camadas de cima, mais densas, criam-se assim as chamadas correntes de convecção. Os ventos, por exemplo, são correntes de convecção que há na atmosfera, produzidas pelo ar a diferentes temperaturas. No vazio e através de alguns gases, o calor transmite-se só por radiação. Todos os objetos do universo irradiam calor e, graças a isso, foi possível a vida na Terra. Aplicações do calor. O mundo moderno caracteriza-se pelo grande consumo de energia. Por isso, investigam-se continuamente novos métodos para conseguir um melhor aproveitamento energético. As máquinas libertaram o homem do sofrimento do trabalho físico. Uma máquina térmica é um dispositivo que transforma o calor noutras formas de energia. Costuma-se utilizar a combustão de substâncias como a madeira, o carvão ou o petróleo para produzir calor. Este é absorvido por um líquido, geralmente a água, que se dilata e se converte em vapor. Esta dilatação move determinadas peças da máquina, produzindo trabalho. Quando o gás arrefece, recupera o seu volume original e as peças voltam à sua primeira posição, repetindo-se o processo continuamente. Os frigoríficos são máquinas térmicas que funcionam ao contrário de uma máquina térmica tradicional. Nos refrigeradores, utiliza-se um líquido com um ponto de ebulição baixo, que ao expandir-se, transforma-se em gás e arrefece, absorvendo o calor do interior do frigorífico. Este gás expandido converte-se de novo em líquido por meio de um condensador e devolve para o ambiente o calor que absorveu. Um motor
move este líquido pelo interior do refrigerador e o processo repete-se novamente. Em alguns materiais, quando a temperatura está perto do zero absoluto, aparece um fenómeno fascinante. Desaparece por completo a resistência elétrica. É a supercondutividade. O grande desafio atual é descobrir supercondutores elétricos à temperatura ambiente. Atualmente, a supercondutividade está a ser aproveitada para fabricar potentes ímãs para os aceleradores de partículas, mas no futuro terá muitas mais aplicações. Permitirá ampliar a memória e a velocidade dos computadores. Os comboios funcionarão por levitação magnética e, em medicina, os aparelhos de ressonância magnética nuclear terão custos mais baixos. Nas instalações elétricas, a supercondutividade evitará perdas de energia no transporte e no armazenamento da eletricidade. No mundo das partículas subatômicas e em todas as manifestações da natureza, produzem-se mudanças energéticas. Por detrás da aparente simplicidade das leis da termodinâmica, esconde-se a explicação profunda de todas as modificações que tem havido no universo. No século XX, houve revoluções científicas como a mecânica quântica e a teoria da relatividade. E, no entanto, depois de século e meio de terem sido estabelecidas, as leis da termodinâmica continuam a ser um dos pilares fundamentais da ciência.